Olá! Hoje vamos mergulhar num tópico que é fundamental. Como a gente consegue ler a história que os dados nos contam. E não é sobre decorar fórmulas, né? É sobre entender a forma, o centro, a dispersão de um conjunto de informações. Exatamente. E a nossa análise hoje é baseada no material excelente da temporada 10, que foi preparado pelo professor Vanck Carreira, o Vanck, para a disciplina dele. Isso. O que a gente vai fazer aqui é transformar esses conceitos estatísticos em ferramentas intuitivas, que podem ser usadas no dia a dia, sabe? Seja na engenharia, no controle de qualidade, na saúde, ou, sei lá, tem o marketing. A ideia é essa. É que a interpretação de um gráfico seja algo natural, como ler um texto. Então, por onde a gente começa a decifrar essa linguagem? Olha, a gente começa pela ferramenta mais visual de todas, o histograma. Ele é a primeira fotografia do nosso conjunto de dados. A primeira foto, gostei disso. É um gráfico de barras verticais, uma bem coladinha na outra. O eixo horizontal, o de baixo, mostra os valores que a gente está medindo, os números. Certo. E o eixo vertical mostra quantas vezes esses valores aparecem, a frequência deles. Ok, uma fotografia. O material do professor Vanck traz 4 histogramas, que vamos chamar de A, B, C e D. E eles parecem contar histórias bem diferentes. O primeiro, o histograma A, é bem reto, quase como um muro. Essa é a descrição perfeita. Visualiza um muro de blocos onde todas as barras têm exatamente a mesma altura. No exemplo, a frequência é sempre 5. Não tem picos, não tem vales. Isso é o que se chama de distribuição uniforme, né? Exatamente. Mas na prática isso é bom ou ruim? Um processo com essa cara parece meio aleatório, sabe? Sem um alvo definido. É uma ótima observação. Depende muito do contexto. Significa que todos os resultados dentro daquela faixa têm a mesma chance de acontecer. Entendi. Se você está fabricando uma peça que precisa ter uma medida bem específica, uma distribuição uniforme pode ser um problema, porque indica que o processo não está centrado em lugar nenhum. Não tem um valor preferido. Entendi. Agora, o histograma B é o oposto total disso. Ele tem aquele formato clássico de sino que todo mundo já viu em algum lugar. Sim, é a famosa curva normal ou distribuição simétrica. As barras são baixinhas nas pontas, sobem até um pico bem no centro, no exemplo, no valor 6, e depois descem de forma espelhada, como uma montanha perfeitamente simétrica. Ah, então este é o cenário ideal, que a gente espera encontrar num processo sob controle, por exemplo. Em muitos casos, sim. Num controle de qualidade, esse é o formato que a gente busca. Ele diz que o processo está centrado num alvo e que a maioria dos resultados está bem pertinho desse alvo. Entendi. Pense em medir a altura de uma população, ou a pressão de pneus num lote de carros. A grande maioria vai estar em torno de um valor médio, com poucos casos extremos. Isso indica estabilidade, previsibilidade. Certo. O mundo ideal e equilibrado do histograma B. Mas a realidade raramente é tão perfeita, né? O que acontece quando os dados começam a pender para um lado? É o que parece acontecer no histograma C. Exatamente. O histograma C tem a sua montanha, o seu pico, deslocada para a esquerda no valor 4. E dali para a direita, as barras vão diminuindo bem devagar, formando o que a gente chama de uma cauda longa e esticada. Peraí, o pico está à esquerda, mas o nome disso é assimetria positiva ou à direita, isso. Isso parece contraintuitivo, é um ponto que confunde muita gente, mas a lógica é simples. O nome da assimetria vem da direção para onde a cauda se estica. Como a cauda longa está do lado dos valores maiores, ou seja, à direita no eixo numérico, a gente chama de assimetria à direita. A maior parte dos dados está concentrada nos valores baixos, mas tem alguns poucos valores muito altos que puxam a distribuição. E que tipo de situação geraria um gráfico assim? O exemplo clássico é a distribuição de renda ou salários. Numa empresa grande, a maioria dos funcionários tem salários numa faixa mais baixa e próxima. No entanto, um grupinho de diretores executivos tem salários altíssimos.
Esses poucos salários elevados criam essa cauda longa à direita. Faz todo sentido. A cauda representa os outliers, os pontos fora da curva. E presumo que o histograma D seja o espelho disso. Pico à direita, cauda à esquerda. Precisamente. No histograma D, o pico está no valor 8 e uma cauda se estende para o lado dos valores baixos, à esquerda. É a simetria negativa, ou à esquerda. Um exemplo disso seria, talvez, as notas de uma turma numa prova considerada fácil, onde a maioria tira notas altas e só alguns poucos vão muito mal. É um exemplo perfeito. A grande maioria dos alunos se concentra nas notas altas, formando o pico lá na direita. Mas alguns poucos, por qualquer motivo, tiram notas muito baixas. E são esses que formam a cauda longa que se estende para a esquerda. Incrível! Então, só de bater o olho no formato, a gente já tem um diagnóstico do comportamento de um processo. Se ele é estável, se tem valores extremos puxando para um lado ou para o outro. A forma realmente conta a história. É o primeiro e mais importante passo de qualquer análise. Antes de calcular qualquer coisa, olhe para os seus dados. Ok, a forma nos deu o panorama. Agora, como a gente encontra o coração desses dados? O centro deles? Sei que existem 3 medidas para isso: média, mediana e moda. Mas qual a diferença real entre elas? Elas são 3 formas diferentes de olhar para o centro. E a relação entre elas, como a gente vai ver, é muito reveladora. Vamos começar pela mais fácil, a moda. Ok. No histograma, é a coisa mais simples de ver. É o pico da montanha. É o valor que mais se repete. Simples assim. A barra mais alta. E a mediana? A mediana é o centro posicional. Imagina que você pega todos os seus dados, um por um, e organiza numa fila, do menor para o maior. A mediana é o valor que está exatamente no meio dessa fila. Ah, o do meio? Isso, 50% dos dados estão abaixo dela e 50% estão acima. A grande virtude da mediana é que ela é robusta, sabe? Ela não se abala com valores extremos nas pontas. E a média? Todo mundo fala da média, mas na prática, o que ela realmente representa em relação ao formato do gráfico? A média é o ponto de equilíbrio, o centro de gravidade dos dados. A melhor analogia é pensar no histograma como uma gangorra. Uma gangorra. Média é o ponto de apoio, o fulcro, onde a gangorra ficaria perfeitamente equilibrada. E é por isso que ela é tão sensível a valores extremos. Um valor muito alto numa ponta age como uma pessoa mais pesada, puxando o ponto de equilíbrio na direção dela. Nossa, essa analogia da gangorra é ótima. Então, um único valor extremo pode desequilibrar tudo e arrastar a média. Agora a parte genial. Vamos conectar isso com os histogramas que vimos. No simétrico, o histograma B, tudo está em harmonia. O pico, a moda, é 6. O centro da fila, a mediana, é 6. E o ponto de equilíbrio, a média, também é 6. Numa distribuição simétrica, os 3 coincidem. O centro é inequívoco. Mas no histograma C, com a cauda à direita, a gangorra desequilibra. Exatamente. O pico, a moda, está no valor 4. O meio da fila, a mediana, está em 5. Mas a média, o ponto de equilíbrio, foi arrastada para 5,4 por aqueles pesos extras na direita. Os salários dos diretores. Isso. Eles puxaram a média para a direita, fazendo com que ela seja maior que a mediana. Então, se eu visse apenas os números, moda 4, mediana 5, média 5,4, mesmo sem ver o gráfico, eu já poderia diagnosticar que existem valores altos puxando o resultado para cima. É exatamente esse o ponto. E aqui está o pulo do gato. Você nem precisa do gráfico. A tensão entre a média e a mediana conta a história inteira. Se alguém te disser que a média salarial de uma empresa é muito maior que a mediana, você já sabe, na hora, que existe uma pequena elite ganhando salários altíssimos que distorcem o número. E no histograma D, o oposto acontece. Com a cauda para a esquerda, a média é arrastada para baixo, ficando menor que a mediana, certo? Perfeito. A moda está em 8, a mediana em 7. Mas a média cai para 6,6, puxada por aquelas poucas notas muito baixas no exemplo da prova. A relação entre média e mediana é um detector de assimetria instantâneo. Ok, entendemos a inclinação visualmente e pela relação entre as medidas.
Mas podemos colocar um número nisso? Quantificar o quão inclinada é a distribuição? Sim, para isso usamos o coeficiente de assimetria, ou AES. Não precisa se aprofundar na fórmula, mas sim entender o que o resultado significa. Certo. Se o AES for igual a zero, a simetria é perfeita. Se for um número positivo, a cauda está à direita. Se for negativo, a cauda está à esquerda. Simples assim. E o material do professor Vanck menciona que podemos até medir a intensidade, né? Se é uma assimetria pequena, moderada ou elevada. Isso, o coeficiente nos dá não só a direção, mas também a magnitude dessa inclinação, nos ajudando a entender a força da distorção nos dados. Já entendemos a inclinação da curva. Mas e a altura? Faz diferença se o pico é uma montanha pontiaguda ou uma colina suave? Faz toda a diferença. Essa característica se chama kurtose e ela mede o grau de achatamento da curva. Imagine 3 distribuições, todas simétricas. Uma é bem alta e fina, como o pico de uma agulha. Chamamos essa de leptocúrtica. Leptocúrtica. Alta e fina. Isso quer dizer que os dados estão todos amontoados perto do centro. Exatamente. Uma curva leptocúrtica indica que os dados estão super concentrados em torno da média. A variação é mínima. Para uma engenheira de qualidade, isso é o paraíso. Significa um processo de altíssima precisão e repetibilidade. E o oposto seria uma curva mais baixa e larga. Isso. Uma curva baixa e espalhada, como um morro largo, é chamada de platicúrtica. Ela nos diz que os dados estão muito espalhados, com alta variabilidade. Isso indica incerteza, muita incerteza. Para um gerente de produção, uma curva platicúrtica é um sinal de alerta vermelho. Ela grita: atenção, há uma chance alta de produzir itens fora da especificação. E a do meio, a referência? É a mesocúrtica, a nossa curva normal que serve de padrão. Nem muito pontuda, nem muito achatada. Ela representa um grau de dispersão esperado e saudável em muitos processos. Então a kurtose é, na prática, uma medida do risco e da variabilidade de um processo. Fantástico. Para fechar nosso kit de ferramentas, vamos falar de um último gráfico, o box plot. Ele é descrito como um resumo inteligente da história toda. Como funciona? O boxplot é genial pela sua simplicidade e poder, especialmente para comparar vários grupos de dados lado a lado. Imagine um retângulo, uma caixa, desenhada na vertical. Essa caixa contém os 50% centrais dos seus dados, o coração da distribuição. Ok, a caixa é um miolo. E a linha que corta a caixa no meio? Essa linha é a mediana, o ponto central que a gente já conhece. Da caixa saem 2 hastes ou bigodes, uma para cima e outra para baixo. Elas se estendem até o valor máximo e o mínimo da amostra. Certo, mostrando a amplitude total. Mas como essa caixinha consegue me mostrar a assimetria que a gente viu no histograma? De uma forma muito elegante. Se a distribuição for simétrica, a linha da mediana vai estar bem no centro da caixa, e os 2 bigodes vão ter comprimentos parecidos. Faz sentido. Mas, se tivermos uma simetria à direita, a mediana vai ficar mais perto da base da caixa e o bigode de cima vai ser muito mais longo que o de baixo. O gráfico fica visivelmente esticado para cima, mostrando exatamente onde está a cauda longa. Ah, então a cauda longa do histograma vira o bigode comprido do boxplot. O material tem uma imagem excelente que mostra essa conexão. É uma forma incrivelmente compacta de ver o centro, a dispersão e a assimetria de uma só vez. E é por isso que é uma ferramenta tão usada. Num único painel, você pode comparar o boxplot do desempenho de 5 máquinas diferentes e identificar na hora qual delas é a mais consistente, qual tem a maior variabilidade ou qual está produzindo peças fora do centro. Ok, foi uma jornada densa. Vamos recapitular para conectar todas as pontas? Vamos lá. Repetir os conceitos com uma nova perspectiva ajuda a consolidar o aprendizado. A gente começou com o histograma, a nossa fotografia inicial para ter a primeira visão da forma dos dados, se era uniforme, ensino ou se tinha uma cauda longa para um dos lados. Em seguida, investigamos o centro, com média, mediana e moda. Vimos que a moda é o pico,
A mediana é o centro da fila e a média é o ponto de equilíbrio. E o mais importante, descobrimos que a relação entre média e mediana é um poderoso detector de assimetria. Depois demos números a essas características, usamos o coeficiente de assimetria para medir a inclinação e a curtose para medir o achatamento, o que nos deu uma medida clara da variabilidade e do risco do processo. E fechamos com o box plot, que se revelou um resumo rápido e poderoso de toda essa história: centro, dispersão e assimetria num único gráfico compacto e comparável. Acho que a grande mensagem é que o objetivo final é usar essas ferramentas para tomar decisões mais inteligentes, certo? Sem dúvida. Não se trata de matemática pela matemática. Trata-se de extrair significado. Seja para otimizar um processo numa fábrica, entender o comportamento de pacientes num estudo clínico ou avaliar o retorno de uma campanha de marketing, saber ler a forma dos dados é uma habilidade que transforma intuição em decisão baseada em evidências. Para realmente fixar essas ideias, a nossa recomendação é ouvir esta análise pelo menos 3 vezes. A cada nova audição, detalhes diferentes se conectam e o entendimento se aprofunda. E um alerta importante: este material é um recurso de apoio desenhado para facilitar a compreensão e a visualização mental dos conceitos. Ele não substitui de forma alguma a participação nas aulas, a leitura atenta dos slides completos do professor Vanck e os vídeos complementares da disciplina. O caminho do conhecimento exige dedicação, e cada conceito que é dominado é um degrau a mais na jornada profissional. Continuem firmes nos estudos, pois o esforço de hoje constrói o sucesso de amanhã. Um ótimo trabalho e até a próxima!